Comigo a sua Bíblia, no segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo. Vamos ler juntos um texto, e pode deixar aberta aí, nessa região aí de Êxodo 3, que a gente vai trabalhar nela aí hoje. Êxodo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, que é o mesmo Sinai, gente. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores ou capatazes, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Meus amados, no último domingo à noite, nosso precioso ministério de louvor tocou essa música que tá, eu acho que está em alta, né? Porque ela é bem grudenta. Onde ela bate, ela pega. E ficou na minha cabeça. A música viraliza, né? Essa música da sarça, né? Que... porque a sarça pegou... Deixa eu sentir como é o ibope dela. Porque a sarça... Tá em alta. E meu coração queimou até que descobri que um dia... porque a sarça pegou fogo e não se consumiu. E agora? E meu coração queimou até que descobriu. Então, esse negócio ficou na minha cabeça. Saí da igreja e porque a sarça... eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória... Aí ficou na minha cabeça, coisa grudenta. Que coisa grudento, rapaz. Mas de tanto ficar na minha cabeça, eu comecei a pensar nesse negócio. Só que isso foi bom. Melhor do que ficar pensando em vem deslizando vai, vem deslizando vem, né? Melhor. E aí ficou na minha cabeça, sarça, queima e tal. Aí eu comecei a pensar nesse negócio. Quando eu comecei a pensar, meu amigo, é interessante isso, né? Se você tem um Espírito poderoso em você, que é o Espírito Santo de Deus. Ele é um construtor. Se você der material para ele, ele faz um negócio bonito. E aí, com esse material, desses pensamentos sobre essa história, meu amigo Espírito Santo começou a falar tanto comigo, tanto eu comecei a me emocionar. Comecei a chorar e passei a segunda-feira toda chorando, pensando nessa música e cantando. E a sarça pegou fogo e não se consumia. Aí botei Marifé para gravar. Marifé, grava essa música aí. Ela, R$50 para você gravar. Ai, meu Deus, grava. Gravou de primeira, tome 50 Pix para ter que fazer, né? Um Pix para lá de R$50. E aí eu fiquei naquela coisa e pensando nessa história, né?
Deus falou muito comigo. E eu sei que Ele falou comigo para eu falar com você também. E eu queria tentar transmitir pelo menos um tanto do que Deus falou comigo, porque Ele falou muita coisa comigo, mas um tanto do que Deus falou comigo. Observe que Deus chama Moisés para a maior missão do Antigo Testamento. A maior missão da Bíblia depois da missão de Jesus. E Moisés olha para Deus e fala: quem sou eu para isso? Esse quem sou eu diante dos desafios da vida ecoa em todos os corações. Ecoa no seu coração também. De maneira mais consciente ou menos consciente, todos nós temos um quem sou eu, pro tanto que a vida demanda, pro tamanho dos desafios que se apresentam na minha vida. Mas eu queria que você voltasse comigo um pouco no tempo para Moisés mais jovem, para Moisés com 40 anos. Mas entenda 40 anos aqui nesse contexto como um tanto menos do que 40 anos é para os nossos dias e para a nossa realidade brasileira aqui. Moisés viveu 120 anos em vida saudável. Se você fizer um paralelo com o nosso tempo, com o nosso contexto, com a nossa expectativa de vida aqui no Brasil, Moisés hoje seria um jovem entre 25 e 30 anos. Então, pense um homem forte, saudável, bonito, Moisés era. E Estevão nos revela algo que nós já sabemos sobre ele, mas ele confirma em Atos 7:22, que Moisés ele foi instruído no palácio egípcio em toda a sabedoria dos egípcios. E o Egito era o centro cultural da época. É como se Moisés tivesse estudado em Harvard. Falei certo? Ele estudou em Harvard. E ele é rico. Foi adotado pela princesa, a filha de Faraó. Faraó é o dono do Egito, que é o país mais rico do mundo antigo. E Moisés é o neto do cara mais rico, mais poderoso do mundo, e estudou na Harvard do seu tempo. E Estevão diz que ele se tornou um homem poderoso em palavras e obras. Moisés era um homem já de realizações na sua juventude. Flávio Joséfo, que é, segundo eu acredito, o principal historiador que parafraseia ou que nos dá uma visão amplificada pela tradição das histórias bíblicas, o historiador judeu do século I, ele diz que Moisés era um líder destacado, que inclusive já era na juventude um líder militar destacado. Eu não duvido, e as entrelinhas bíblicas deixam isso parecendo mesmo que é verdade. Sei que Estevão diz que era poderoso em palavras e obras. Ele tinha realizações grandes. Ele era um homem diferente. Agora, tem uma outra coisa que acontece com Moisés aqui. Ele é poderoso, ele é destacado, ele faz coisas interessantes, segundo Estevão nos revela, mas paira sobre Moisés uma suspeita por parte dos egípcios. Por que uma suspeita? Porque ele nasceu israelita, e os israelitas são escravos. Então paira sobre ele uma suspeita de que um dia ele poderia liderar uma revolta contra o Egito, como de fato ele liderou. Inclusive Flávio Joséfo disse que os sacerdotes egípcios ficavam dizendo a Faraó: Faraó, cuidado com esse rapaz, um dia ele vai aprontar. E Faraó, por ser o filho da sua filha, ficava meio que passando a mão na cabeça de Moisés e não lidava a sério com essa hipótese. Mas isso também passava na cabeça de Faraó. E a Bíblia, não é só Joséfo não, a Bíblia deixa claro isso. Quer ver como é muito claro que sobre Moisés havia uma suspeita? Preste atenção. Gente, o texto fala em Êxodo 2 que Moisés um dia matou um homem egípcio, muito certamente um capataz egípcio, porque ele foi ver os hebreus trabalhando, e lá, em meio ao trabalho dos israelitas, ele viu um homem egípcio agredindo um israelita. Quem fazia isso? Quem batia em israelita em meio ao trabalho era um capataz.
e Moisés matou um desses capatazes egípcios. Meu amigo, ele para matar, primeiro matou em segredo, escondeu o corpo, com medo de alguém descobrir. Quando ele soube que havia sido descoberto, ficou morrendo de medo e fugiu. E no versículo posterior, Êxodo 2,15, diz que Faraó, assim que soube que Moisés matou um egípcio, mandou matar Moisés. Agora eu lhe pergunto, peraí, Faraó é uma divindade no egípcio. A família de Faraó é uma família divinizada no Egito. Gente, onde que seria tão absurdo assim um neto de Faraó matar um funcionário de baixa patente no Egito? E mais, quando que o Faraó puniria de morte seu próprio neto por matar um capataz egípcio? Ele só faz isso porque sobre Moisés há uma suspeita. Tem um clima estranho ali. E o próprio Moisés carrega isso. O próprio Moisés, ele já está se vendo como libertador. Isso não é conjectura minha, não. O próprio Estevão nos entrega isso. Tá? Se você entender melhor o Êxodo, você tem que ler Atos. Digo assim, meu irmão, lê a Bíblia. Estevão nos entrega isso em Atos 7,25. Ele diz que Moisés, ele saiu naquele dia querendo ser um libertador e estranhou porque seus irmãos não entenderam que Deus estava levantando ele para ser um libertador. Mas ele sai com esse sentimento de ser um libertador. Se você ler o texto em Êxodo 2, diz que ele saiu naquele dia para ver os israelitas com essa intenção. Sendo adulto, pensando que chegou o tempo, pensando que chegou a hora, Êxodo 2,11, pensando que chegou a hora, ele sai nessa intenção de ver seu povo, de ver os hebreus, ver onde ele, gente, hebreu e israelita dá no mesmo nesse contexto aqui. Ele sai para ver seu povo, e quando chega lá, ele encontra o povo sofrendo e já fica chateado com isso, e aí encontra um egípcio, um capataz batendo no israelita. Sabe o que ele fez, gente? É engraçado que os filmes infantis, para aliviar para Moisés, bota Moisés, tipo assim, lutando contra o egípcio, e meio que sem querer ele se embola com o egípcio, e a cabeça do egípcio bate numa pedra, e o bichinho morre. Mas diz, oh não, matei sem querer. Já viu isso? Eu até entendo o filme infantil para aliviar para Moisés, para não focar a criança, né? Mas não foi assim não. Leia o texto. Diz que ele chegou, viu o egípcio batendo no israelita, e na cocó, olhou para um lado, olhou para o outro, ele premeditou o crime. Olhou para todos os lados, o texto fala, olhou para todos os lados. Aqui, ó. Correu, olhou por todos os lados, ó, mas não não testemunha, planejou o assassinato, provavelmente pegou o cara de surpresa, por trás. Isso não foi na mão, isso foi com a pedra, com a faca, com a espada. E Moisés na cocó, por trás, de surpresa, matou um egípcio. Miserável, vai matar meu povo. Desgraçado, matar meu povo não, viu? Matar meu povo não. O hebreu correu, Moisés pegou o corpo, ó, friamente, foi na areia, ó. Enterrou. Saiu bem, consciência culpada zero. Tanto que no dia seguinte, está no texto, só continuar. No dia seguinte ele sai de novo. Onde ele vai? No mesmo lugar. Vou resolver tudo. Se tiver outro, mato outro. Ele vai. Só quando ele chega lá, para surpresa dele, não tem dois egípcios brigando, tem dois hebreus brigando, dois israelitas. Aí ele fica, o que eu faço agora? Aí ele chega no agressor e diz, ô rapaz, você não tem... Você está batendo no seu irmão? Você está batendo no seu irmão israelita, você é bestalhado, é? Aí o cara diz, quem que ele fez juízo entre nós? O cara morrendo de medo dele. Vai matar também? Como você matou o egípcio ontem? Ele diz, eita, foi descoberto. Mas o cenário é esse. É um Moisés que está atuando no Egito como um Batman, sabe? Meio que escondido já, mas já quer libertar, já quer resolver os problemas sociais do povo israelita, já se vê como libertador, como Estevão afirma em Atos 7,25, ele se vê.
O problema é que os próprios hebreus não veem isso. O hebreu, olha a pergunta que o hebreu faz a ele, o hebreu agressor faz a ele: quem te constituiu líder e juiz sobre nós? Quem te nomeou? Você está se achando, né? Quem lhe colocou essa posição? Aí ele travou, porque ele tinha certeza que quando ele se levantasse ali, com o poder que ele tinha, homem poderoso em palavras e obras, com o conhecimento que ele tinha, com a bagagem que ele tinha, que todo mundo ia apoiar ele, mas não teve apoio. A liderança dele foi contestada. E pior, ele está exposto, correndo risco de vida. Então ele foge para o deserto, vai para a região onde os midianitas moram, perto ali da região do Monte Sinai, senta num poço. E aí, de repente, tem 7 moças irmãs, filhas de Reuel, um sacerdote midianita, que estão pegando água para os rebanhos do seu pai. Quando eles estão pegando água para o rebanho dos seus pais, chegam pastores, homens, e expulsam as moças dali, num machismo mesmo, usando da sua força física, intimidam as mulheres, expulsam ela. O que é que Moisés faz, gente? O bicho é brabo. Quando ele viu a cena, ele enfrentou os pastores todos sozinho, defendeu as moças. Você respeita as mulheres, seus cabra frouxo, seus sem vergonha não, de mexer com as meninas? Pega menina, pega aqui as águas. Eu pego água para as meninas, está no texto. E deu água para as meninas, enfrentou os homens. Observe que essa natureza, essa essência de Moisés, em poucos versículos no capítulo se repete. O capítulo 2, que é de introdução a Moisés, nos mostra ele em 3 eventos seguidos, defendendo oprimidos contra opressores. Primeiro ele defende um hebreu contra um egípcio, depois ele defende um hebreu contra um hebreu, depois defende mulheres contra homens. É a natureza dele, é a vocação dele, lutar por justiça, libertar o fraco, libertar o oprimido, liderar o povo para quebrar grilhões da maldade. É a natureza, só que não dá certo. Ele tem isso nele, ele se esforça, ele tenta, mas as coisas não acontecem como ele imaginou que poderia acontecer. Isso é muito comum com a gente. Eu já falei isso outro dia aqui. No fundo, cada um de nós sabe que tem uma essência, tem uma natureza, tem uma vocação, tem um dom, tem algo que faz arder seu coração. Só que o problema é que você tenta trazer isso para fora, manifestar isso, e as coisas não acontecem, não fluem. Você não entende, porque tipo assim, poxa, eu sou tão preparado. Se tem alguém preparado na terra para isso, sou eu. Moisés pensava, e ele estava certo, não tinha ninguém naquele mundo antigo tão preparado para ser um libertador quanto Moisés, mas ele não conseguia, ele tentou e a coisa não fluiu, pelo contrário, foi um tiro pela culatra, ele teve que fugir. Mas essa é a natureza dele, ele não consegue manifestá-la. Sabe por quê, meus amados? Vou lhe falar uma coisa. Porque Deus investiu em Moisés 40 anos na educação e na formação dele, para ele ter talentos, capacitação como ninguém, de fato. Mas a formação em talentos e em recursos é só um lado da moeda e nem é o principal. É só uma parte da história e não é a principal. Tem uma outra formação que tem que acontecer. Uma formação do nosso caráter, uma formação das nossas virtudes. Toca em seu amigo e diga, irmão, talento não é tudo. Deus formou Moisés 40 anos no Egito, mas agora ele vai formar Moisés mais 40 anos no deserto. No deserto, meus irmãos, a vida dele é bem diferente. No deserto, Moisés não tem aquela abundância que tinha no Egito, pelo contrário, é uma vida muito mais escassa, muito mais simples. O guarda-roupa dele no Egito tinha trocentas roupas, mantos reais, joias reais. No deserto, se eles têm 2 roupas, são muito.
É uma para trocar a outra. É uma limitação muito grande. No Egito ele comia comidas variadas no deserto. É a mesma comida todo dia. É uma vida simples. E sabe o que ele faz no deserto? Ele é pastor de ovelhas, ele pastoreia as ovelhas do seu sogro. Um trabalho que para os egípcios era humilhante. Um trabalho que para os egípcios era vergonhoso. É só ler Gênesis 46, 34. Agora imagina, você se forma no melhor curso de Harvard e vai trabalhar no trabalho mais simples do seu tempo. Um trabalho mais simples. Tanto que o pessoal do seu curso, da sua faculdade, abomina quem faz isso. No Egito, imagina o bug que dá em Moisés. Nossa, eu estudei lá, cara, para ser um príncipe, um governador, e me tornei o que os egípcios mais abominam, um pastor de ovelhas. Ele passa 40 anos nisso. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em Números 12, 3, diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Esse Moisés, jovem que eu descrevi aqui, que matou o egípcio, que enfrentou o hebreu, que enfrentou vários pastores midianitas. Gente, esse cara parece um cara manso? O mais manso do mundo? Pô, então tô bem, se esse cara é tão manso assim. Hein, gente? Claro que não. Esse tempo no deserto foi quebrando Moisés. Deus foi amassando o ego dele. A palavra manso ali no hebraico também é a mesma expressão para humilde, a nave. E Moisés se tornou o homem mais manso ou mais humilde da terra. O homem que vai ter o maior trabalho de todos os tempos até então. É o homem mais capacitado que a gente pode ver na Bíblia. Ninguém foi tão capacitado quanto ele. Jesus é o concurso. Mas também ninguém foi tão quebrado para ser tão humilde quanto ele. Moisés chega aos 80 anos de idade totalmente quebrado. Muito, mas muito humilde, muito manso. Os 40 anos do deserto, de escassez, de tomar conta de rebanho, tendo ele diploma de Harvard, quebrou o homem. Tanto que Deus fala assim: vai Moisés, ele fala: quem sou eu? Vai Moisés libertar o povo. Ele fala: eu não sei falar, mas espera aí. Estevão nos diz em Atos 7:22 que ele era poderoso em palavras, até a oralidade dele foi quebrada nesses 40 anos. Moisés tem uma autoconfiança zero agora. Ele continua tendo potencial, tem conhecimento que ele adquiriu, tem a bagagem do Egito, mas ele terminou o período do palácio com ego lá em cima. Mas agora ele termina o período do deserto, ou entre os midianitas, com ego negativo, até um pouco demais. Devo ter que consertar ele, porque ele não tem mais autoconfiança nenhuma. Mas ele vai ter que aprender agora a ter confiança no alto, o que ele não tem ainda, mas vai ter daqui a pouco. Mas eu quero que você saiba, meus amados, meu amado, que Deus não poderia fazer com Moisés o que ele fez sem esse segundo período que quebrou ele profundamente e tornou ele tão humilde. E eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Eu tenho certeza disso. Só que enquanto você olha para você mesmo e fala: poxa, por que não acontece? Por que não acontece? Poxa, olha aqui, eu sou a pessoa, por que não acontece? Deus fala: não está pronto ainda. Não está pronto ainda. Sabe quando você estiver pronto? Quando você fala assim, ó: eu duvido de fazer algo comigo. Você está cheio de potencial, está cheio de virtude, mas você já não acredita mais em você mesmo. E também não é o lugar ideal ainda. O lugar ideal é quando você aprende a confiar em Deus que te deu o potencial. Mas enquanto você
não é verdadeiramente esvaziado, você não está pronto. Deus pode até fazer algo com você, mas não aquilo que Ele poderia fazer. Ele precisa te quebrantar. E isso vai durar o tempo que for necessário. Esse amassar de Deus, esse quebrar de Deus, esse moer de Deus, vai levar o tempo que for necessário. Até que de fato nosso coração esteja humilde, manso, quebrado. Então nós possamos ser a plataforma ideal para o que Deus quer construir em nossas vidas. Então lá está Moisés. Gente, ele é tão submisso, ele é tão humilde, que em Êxodo 4,18 diz que quando ele vai finalmente, aceita a ordem de Deus, e ele vai libertar o povo, sabe o que ele faz antes? Ele pede a bênção do seu sogro Jetro. Imagina, gente, o cara que foi príncipe do Egito, vai pedir a bênção ao sogro. Ô meu sogro, o senhor deixa eu ir? O senhor diz, vai em paz, meu filho. Olha como está quebrado esse homem. Ele está humilde de um jeito que quem o visse lá atrás poderoso não o reconheceria. E é isso que tem que acontecer comigo e com você. Uma humildade tão profunda e verdadeira que quem nos viu arrogante não vai nos reconhecer. Enquanto isso não acontecer, você não está pronto. Não é uma carinha de humilde, não é um jeitinho assim, não, eu, mas lá dentro, ó, eu sou o cara, esse cara sou eu. Tem gente que tem jeito de humilde, né? Tem gente que se orgulha da própria humildade. Não, está quebrado. O Deus que encheu Moisés por 40 anos, quebrou Moisés por mais 40 anos. Ai, meu Deus, isso é tão profundo. Porque está no ponto certo, Mas está quebrado até demais. Tem que aprender agora com... Só que, gente, observa uma coisa. Ó. A gente tem que entender que Moisés está confuso também. Porque até então ele agora tem 80 anos de idade, já passou 2/3 da sua vida, como se fosse hoje um cara de 50 e poucos anos de idade, e na verdade Deus nunca falou com ele. Tudo que ele tem são impressões no coração, tudo que ele tem são imaginações, ele tem um senso, ele sente que tem uma vocação, que tinha um dom, mas na verdade ele agora já mais velho, até acha que isso foi bobagem. Quando eu era novo, eu pensava que eu ia conquistar o mundo. Quando eu era mais novo, eu achava que eu ia arrebentar. Imagina contando para os compadres dele. Fulano, e você? O que é que você sonhava? Eu sonhava quando você era novo. Aí o compadre falou assim, Moisés, eu sonhava em ter um rebanho grande. O pessoal lá, amigo dele é tudo pastor, né, agora, né? Ele anda com pastor, com fase, ele anda na roça agora. Eu sonhava em ter um rebanho para encher o curral. Sabe o que eu sonhava? Olha que loucura. Eu sonhava que eu ia destruir o Egito. É mesmo? Rapaz, que coisa de doido, né? E lá, tá lá ele nem imagina mais isso. As respostas dele para Deus mostram que ele nem acredita mais nisso. Na verdade, ele está confuso com sua própria identidade. Na verdade, porque assim, ele nasceu hebreu, foi criado entre os egípcios, está há 40 anos com os midianitas. Tanto é que ele nem circuncida seu filho Gerson. Uma coisa basilar para quem se vê israelita é circuncidar o filho. Moisés não faz isso. Ele não sabe mais quem ele é, porque Deus nunca falou com ele também. Tem só impressões assim. Deus é mais uma história do que uma realidade para ele. Para ele, mas para Deus, não. Deus está de olho, Moisés. A vida toda, o tempo todo. Mas está confuso. Nossa, manhã me contou aquela história de que eu fui o menino que sobreviveu ali naquele massacre, me botou no cestinho, a mulher me pegou. Eu tinha certeza que a minha história era uma história grandiosa. Mas é porque eu estou aqui, ó. 80 anos, eu me iludi. Mas um dia ele está andando, presta atenção. Um dia ele está andando com os rebanhos do sogro. Ele está andando numa região que ele sempre passava. Ele está ali perto do Monte Sinai, que para ele é um lugar comum até então. E de repente ele vê uma sarça pegando fogo. E o estranho não é sarça pegar fogo, gente, porque sarça pega fogo. Sarça é um arbusto. Engraçado que às vezes também nos filmes mostra uma árvore poderosa, né, bonitona, né, pegando fogo, né? É um arbusto pequeno, feio, espinhoso, seco, sem graça nenhuma. E é normal que aquilo pega fogo, alguém passa ali e bota fogo. O negócio não é pegar fogo, o negócio é não consumir.
Ele passou, viu, ixi, botaram fogo na sarça ali, ó. Vai queimar, porque sarça queima igual palha, rapidinho. Eu até baixei uma foto de uma sarça para você ver com a sarça. Põe aí, produção, a sarça para você ver. Olha aí, ó, isso é uma sarça. Está até grande ela. É feia, espinhosa, infrutífera, seca. Isso pega fogo assim, ó. Moisés passou, olhou isso e disse, ixi, botaram fogo na sarça aí, ó. Vai queimar rapidão. Oxe, não está consumindo? O que é isso? Como é que uma sarça pega fogo e não consome? Engraçado que... E Moisés, ele tinha aquela curiosidade de quem é eleito. Aleluia. Quem é eleito, quando vê coisas sobrenaturais, coisas de Deus, quando ele sente alguma coisa, ainda que ele não entenda bem, mas quando ele sente a presença de Deus, ele é atraído para ela. É por isso que você está aqui nessa manhã, no Dia das Mães. Porque algo te atrai para Deus. Moisés diz, nossa, eu vou lá, eu vou perto, eu vou ver, eu quero chegar mais perto. Né? Porque a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz eu não preguei ainda não, calma, a voz eu vou falar ainda. Está queimando, ele diz, que isso? Aí ele chega mais perto para ver. E gente, uma sarça pegar fogo e não se consumir é muito simbólico. Porque o Deus poderoso, o Deus que é fogo consumidor, lá em Êxodo 24, diz que a glória de Deus, o 17 fala que a glória de Deus era como um fogo consumidor no Sinai. O próprio Moisés diz, em Deuteronômio 4, que Deus é como um fogo consumidor. E é o Deus que é fogo consumidor, que poderia se revelar de maneira grandiosa em qualquer lugar, escolhe descer sobre uma sarça. Sabe o que ele quer dizer? Moisés, olha o que eu faço. Eu não preciso de nada grande, nem poderoso e nem bonito. Eu só preciso de algo que receba a minha presença. E quando algo ou alguém, por mais frágil que seja, recebe a minha presença, então ele pega fogo, ele sofre, tem aflições, mas ele não é consumido. Pelo contrário, a minha luz se manifesta a partir dele. A minha glória se manifesta a partir dele. Diz Moisés, esse é você. Esse é Israel, meu povinho. É uma sarcinha fraca, mas eu me manifesto nela agora. Eu queimo nela agora, mas eu não consumo. E esses somos nós, meus amados. É aí o ponto. Quando nós somos como sarças, sabe? Nós vemos que em nós não há nada demais, mas Deus está em nós, porque Ele escolheu manifestar o tesouro dEle em vasos de barro. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, Ele escolheu as coisas loucas, desprezíveis, as que não são, as que ninguém valoriza, para manifestar a glória dEle. E Moisés é atraído por aquela visão. Uma sarça tão frágil que pega fogo e não consome. Pelo contrário, ela brilha, ela ilumina. E quando ele vai chegando perto, aí a vida dele vai mudar para sempre. Porque uma voz vai vir de dentro da sarça e vai dizer a ele, Moisés, tira a sandália. Ei Moisés, para um pouquinho aí. Antes de se aproximar, tira a sandália dos teus pés. Porque esse lugar aqui agora é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu vim aqui porque eu quero libertar Israel, e eu te escolhi. Cara, a mente dele bugou. Quando ele achava que ele não era nem israelita mais. Quando ele nem sonhava mais com nada disso, ele nem pensava mais nisso, de repente Deus aparece, chama ele pelo nome, como quem diz, eu te conheço, eu valido toda a sua história. Eu sou o seu Deus, eu sou real, eu estou na sua vida, me ouça, vem para mim. E ele fica talado, o que é isso? E algo começa a acontecer dentro dele.
E ele entende que aquele lugar agora é terra santa. Como assim? Porque, gente, terra santa, meus amados, terra santa não é um lugar específico. Terra santa é qualquer lugar onde a glória de Deus se manifesta. Moisés talvez pensava que vivia no lugar mais inóspito, mais sem graça do mundo. Que legal era o Egito, da onde ele saiu. Ele disse: não, Moisés, onde eu estou, inclusive você vai tirar o povo do Egito e trazer para cá, para me adorar aqui nesse monte, porque aonde eu estou é que é bom, é que é terra santa, é que flui vida. Eu fui te falar uma coisa, meu amado, quando você entende, quando você recebe a revelação de Deus, o lugar onde você já está hoje se torna uma terra santa para a sua vida. A sua casa vira uma terra santa, a sua família vira uma terra santa. A Lírio Armação, Deus está fazendo ser uma terra santa nessa cidade. A gente não precisa se deslocar para lugares especiais, a gente não precisa correr atrás de grandes coisas, porque a grande coisa é a revelação dele no nosso meio, é a presença dele, é a glória dele, que faz sarça brilhar, que faz deserto ser terra santa. Tira a sandália. Mas eu já pisei aqui tantas vezes, pisou antes, mas agora você pisa diferente. Agora você anda na minha presença. A sua casa vai se tornar terra santa, meu amado. A sua família vai ser uma terra santa. Você acredita nisso? A sua vida vai ser uma terra santa. Não tem que ter grandes mudanças, é só receber pela fé a glória de Deus. E lá está Moisés, e de repente as coisas estão se encaixando no nosso papel. Então aquilo não era um sonho não, aquela vocação que eu tinha, aquele dom que eu tinha. Claro que não, já falei, Deus não coloca dom em ninguém à toa. Tudo que Deus colocou na sua vida tem um propósito. Tudo que Ele investiu em você tem um propósito. Seu talento, seu chamado, seu dom tem um propósito. Toque em alguém e diga: irmão, não é à toa, não é em vão. No tempo e na hora certa Ele vai revelar para você por que Ele te fez assim, por que Ele colocou essa paixão no seu coração. E lá está Moisés. Só que ele está muito quebrado. Ele está muito quebrado. E ele vai dar 4 desculpas para Deus. E aqui eu vou encerrar, vou falar rapidinho. Ele fala: Moisés, chegou a hora, filho. Resgata aquele sonho antigo. Aleluia. E hoje eu quero ouvir Deus falar ao teu coração: resgata aquele sonho antigo. Resgata aquele sonho antigo. Porque agora chegou. Naquele tempo não era o tempo, aquele era o teu tempo, não o meu. Agora chegou o meu tempo na sua vida. Agora, antes você achava que estava pronto, agora eu digo: você está pronto. Aleluia. Só que ele está muito quebrado. Ele fala: Senhor, quem sou eu? Aleluia. Quem sou eu para isso, Senhor? Quem sou eu? Ele não enxerga mais o valor que ele tem. Deus vai restaurar no seu coração o valor que Ele colocou em você. Ele não enxerga: quem sou eu? E aí Deus poderia dizer para ele várias coisas para levantar a moral dele. Tipo assim: você, Moisés, você é o príncipe do Egito. Moisés, você foi formado em Harvard. Moisés, você é um menino que sobreviveu. Mas bem que esse também é Harry Potter. Só alguns pegaram. Moisés, você é o genro de Reuel. Moisés, você é o cara. Não. Quando ele fala para Deus em Êxodo 3:11, quem sou eu? Sabe qual é a resposta de Deus para ele? Sobre a identidade dele? Versículo 12, ele fala assim: quem é você? Eu serei contigo. Sabe quem é você? Você, a partir de hoje, é o homem que anda comigo. Você é o homem que anda comigo. Eu vou usar as suas habilidades, eu vou usar os seus dons, seus talentos, seu currículo, porque foi o que eu te dei. Mas não é isso que te identifica. A sua identidade mais profunda é o homem que anda comigo. Homem de Deus. Mulher de Deus. A sua identidade mais profunda, meu irmão, não é o seu diploma, não é o seu currículo, não é a sua profissão, é a identidade que Deus te deu em Cristo, de filho amado, que anda com Deus, que anda com o Pai. Você crê nisso? Toque em alguém e diga assim: você é um homem de Deus. Você entende isso? Você é uma mulher de Deus. Não tem nada mais poderoso do que isso. Esse é seu documento: homem de Deus, mulher de Deus. Aleluia.
E você é o cara que anda comigo. Então, isso é tão forte que lá em Números 12 dá uma treta entre Moisés, Arão e Miriam. Na verdade, Arão e Miriam que tretam com Moisés. Moisés está de boa, manso, tadinho. E tá Arão e Miriam falando contra ele. E ele aqui, ó, mais manso de todos, ó. Bichinho manso, quebrantado, agora humilde, aleluia. Nos leva para esse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Quebrantado, humilde, manso. Arão e Miriam falando com ele. Aí Deus chama os três na tenda do encontro. Fala, Arão e Miriam, passa à frente. Arão e Miriam passa à frente achando que Deus ia exaltar eles, né? Deus fala, quem vocês pensam que são para falar com Moisés assim, bebê? Quem vocês pensam? Aí Deus podia falar assim, sabe quem é Moisés? Moisés é o líder, é a autoridade. Moisés é o príncipe de vocês. Não, Deus não usa em nenhum momento o argumento da autoridade. Sabe o que Deus fala? Sabe quem é Moisés, Mimi, Arão? Sabe quem é esse cara que está atrás aí? É o meu amigo. Essa é a sua identidade, amigo de Deus. É aquele que anda com Deus, é a mulher de Deus. Nada é mais poderoso do que isso. Ele fala, Moisés, Arão e Miriam, é o cara com quem eu falo face a face. Não falem assim com ele. Ele é o meu amigo. Quem eu sou está resolvido, Moisés. Sabe quem você é? O cara que anda comigo. Só que o Moisés é inteligente. Ele faz uma segunda pergunta, mas espera aí. E quem é você? Eu não lhe conheço direito. Eu vou ser o cara que anda com você, mas quem é você? Inclusive, vou lhe contar umas coisas, senhor. Você ficou meio sumido aí, viu? Quando eu chegar lá no Egito, o povo nem lhe conhece. Vou lhe ser sincero. O senhor é um mito. O senhor é uma mitologia lá, o Deus de Abraão, mas ninguém lhe conhece mais. Qual é o teu nome? Ele fala, meu nome? Deixa eu pensar aqui um nome para me definir. Um nome? Porque um nome limita, né? Um nome encaixota, um nome fala de um aspecto da pessoa. Tipo, você é Moisés porque você é tirado das águas, é a sua história. Mas é um nome para mim. Eu sou o que eu sou. Não tem como me limitar. Pronto, diga isso para eles. Diga para eles que o eu sou enviou. O Deus que não se limita, o Deus que não se define, o Deus onipotente, o Deus que é tudo o que você precisa. Diga isso para eles. Eles nunca vão me compreender, nunca vão me encaixotar, mas poderão andar comigo. Deus é incognoscível. Você não compreende completamente Ele, mas Ele é experimentado na relação com Ele. Você vai andando, descobrindo mais Ele. Você vai tendo iada, intimidade com Ele. Vem andar comigo, eu sou o que sou. Mas uau. Aí Moisés fala, mas espera aí, tudo bem, eu sou o homem que anda contigo, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor não tem limites, é ótimo. Mas tem mais uma coisa, Senhor. Êxodo 4:1, ele fala assim, Senhor, é o seguinte, isso, Deus está falando com ele de uma sarça, de um arbusto feio, que pega fogo e não consome. Tudo isso, Êxodo 3 e 4, é Deus falando de uma sarça. Deus em momento algum fala, não, peraí, constrói um tabernáculo para mim, peraí, vem aqui para o monte, vamos para um lugar especial. Não, aqui mesmo Deus está aqui na sarcinha dele aqui, ó. E a sarça pegou fogo e não se consumiu. Deus não está nem aí. Deus manifestando a glória dele numa sarça. E você que é uma sarça de Deus como eu, se prepare, porque Deus quer manifestar a glória dele na nossa vida. Ele está aqui. E aí, ele fala, Senhor, mas tem mais uma coisa. E se eles não acreditarem em mim? Olha, Senhor, eles não vão acreditar. Beleza, eu estou até começando a crer já agora. Mas eles não vão crer. Eu vou chegar, mas isso é conversa fiada de Moisés. Aí Deus fala assim, eles não vão crer. O que é isso aí na sua mão? E Moisés fala, é uma vara, minha vara de pastor. É com ela que eu vou fazer sinais. E eles vão crer. Olha que coisa interessante. Primeiro, antes de falar da vara, aqui Deus fala uma coisa muito importante para a nossa mente, gente. Nós não temos obrigação com Deus de resultado. A nossa obrigação é de meio, é até um conceito jurídico, né? Nossa obrigação é fazer o melhor, é reconhecer aquilo que Deus nos deu. As varas que já estão em nossas mãos, porque esse é um princípio bíblico que se repete muitas vezes. Deus sempre usa o que já está nas suas mãos. O que é isso na sua mão?
Moisés não tinha que fazer. Moisés está preocupado, mas Senhor, como eles vão crer? Moisés, isso não é com você. O que você tem na mão? É uma vara velha, pronto, só levante ela aí. Faz seu melhor. O seu melhor é essa vara? Pronto, levanta ela que o resto é comigo. Moisés levantava a vara e na frente do mar e o mar se abria. Levantava a vara para o céu e milagres aconteciam. Porque você não tem que se preocupar muito em um resultado. Você tem que reconhecer o que Deus te deu e levantar isso. E valorizar isso. E usar isso. E o resultado é com o Senhor. O nosso problema é esconder isso. É jogar fora isso. Observe quando Moisés joga a vara no chão. Quando ele joga no chão, vira uma cobra. Mas o mais curioso não é virar uma cobra. É que o texto fala que a cobra persegue Moisés. O que significa? Que aquilo que Deus te deu como dom, talento e recurso, quando é desprezado, se volta contra você. Isso lhe persegue. Isso está claro em Mateus 25. O homem que recebeu o talento e não trabalhou o talento testemunha contra ele. Esté capítulo 4. Se Esté não usa o recurso que tem para salvar os judeus, Mardoqueu diz: se você não usar, você vai perecer. A sua oportunidade, seu talento, seu recurso se volta contra você. Se Moisés joga no chão, despreza, se ele abre mão do que Deus deu a ele, ainda que é uma vara de pastor que ninguém valoriza no Egito, mas se ele joga no chão, ela se volta contra ele. Mas se ele pega ela com orgulho e levanta para o céu, ela se torna instrumento de milagres. Ela chega a ser chamada em Êxodo 4 de a vara de Deus. Quando ele está indo embora, Deus vai falar assim: ei, não esquece, leva essa vara aí. E você não pode ter vergonha do que Deus... Isso Deus falou muito ao meu coração, sabia? A gente não pode ter vergonha do que Deus nos deu, gente. A gente não pode se envergonhar. Você tem que pegar o que Deus te deu e levantar. Não importa. Imagina, Moisés chegando diante de Faraó com a vara de pastor. A coisa que mais é abominada no Egito são os pastores. Aí chega Moisés se arvorando líder de um povo, como? Com uma vara de pastor. Mas sem vergonha nenhuma, por quê? Porque foi o que Deus confiou a ele. É como Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho. E o contexto ali era comparar o Evangelho com a filosofia grega que era respeitada na época. O helenismo dominava o mundo. E fala: não me envergonho do Evangelho, que parece loucura para os gregos, parece tolice para os judeus, mas eu não me envergonho. Eu levanto o Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Levante o que Deus te deu, ainda que o mundo não valorize, ainda que ninguém hoje respeite, ainda que ninguém hoje ache bonito, ainda que não dê like o que Deus te deu. Mas levante o que Deus te deu, e você vai ver o que Deus fará. E depois vão respeitar. Sabe o que eles vão crer? Vão respeitar pelo resultado que vai acontecer, que não cabe a você, cabe ao próprio Deus. Mas que só vai acontecer se eu não ficar buscando outras coisas, mas se eu agarrar naquilo. Isso é tão profundo, isso fala tanto ao meu coração. Se eu agarrar, se eu entender o que Deus me deu e não me envergonhar disso, e levantar, sem me preocupar com o que vai acontecer, o que Deus fará é tremendo e é profundo. Resolvido o eles não vão crer, isso é comigo, Moisés. Então tem uma última desculpa de Moisés, gente. Porque imagina, o que ele pode falar agora, gente? Deus disse: se você é o homem que anda comigo, eu sou o que sou, você vai fazer milagres aí, com o que está na sua mão, eu vou te dar poder, fique tranquilo. O que ele pode falar? Moisés tem ainda um problema que ele está guardando no coração. O tempo de deserto fez ele ser um homem pesado na língua. Interessante que ele não era. Estevão diz que ele era poderoso em palavras quando jovem, mas agora ele não consegue mais falar bem. Isso é uma coisa tão séria para Moisés, que ele repete isso algumas vezes. Em Êxodo 6, ele fala para Deus 2 vezes: para Deus, eu não sei falar, não vai dar certo. Por dizendo, eu não sei falar, não vai dar certo. Sabe, é como se fosse aquele defeito
que você diz assim, nossa, tá tudo bem na minha vida, mas tem um negócio que vai atrapalhar tudo. Sabe, minha vida está tudo para dar certo, mas tem uma área, tem uma coisa que, caramba, isso aqui não tem jeito. É tão forte, Moisés, isso que ele acha que vai tudo por água abaixo por causa disso. E ele insiste nisso, é a última coisa que ele se agarra, Senhor, não, eu não sei, não vai dar certo, eu não sei. Ele está traumatizado com isso, ele está travado. E eu entendo, Moisés, não é fácil ser gago, não. Pode não parecer, mas eu sou gago também. Sou tímido por natureza. E ele está dizendo, não, eu fiquei gago, eu estou quebrado, não tenho mais aquela confiança que eu tinha para falar, eu vou passar vergonha. Era muito importante naquele tempo você ser um bom orador para liderar o povo. Ele fala, não consigo, não tenho mais força para isso. Preste atenção, estou terminando. E aí Deus fala uma coisa tremenda para Moisés. Deus antes falou assim, Moisés, eu serei contigo. Sabe o que ele fala para Moisés agora? Moisés, eu serei com a sua boca. Deus não promete que vai remover dele a fraqueza. Não, até porque ele continua se queixando depois da mesma fraqueza. Mesmo depois de ter tendo ido e falado com o faraó, ele se queixa da mesma fraqueza. O que Deus está dizendo é o seguinte, Moisés, você vai continuar sendo essa pessoa que não fala tão bem, mas sabe o que vai acontecer? Quando você abrir a sua boca, eu vou te dar graça. Quando você confia em Deus de todo o seu coração e se lança para fazer a vontade de Deus, sabe o que ele faz? Nem sempre ele remove a sua fraqueza, mas ele derrama uma graça sobre a sua fraqueza que começa a trazer resultados que você não imagina. Foi exatamente isso que aconteceu. E, gente, é isso que acontece comigo. Como é que esse gago está pregando aqui? Eu vim ouvir esse menino gago. Como? Por que você está aqui me ouvindo, eu sendo gago, travado? A gente tem hora que eu não falo 70, que trava, eu falo 7-0. Por que você está aqui? Porque de alguma forma tem uma graça que é derramada na minha fraqueza. Paulo disse, Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz, agora eu me alegro na minha fraqueza, para que abunde em mim o poder de Cristo. Você tem que entender que quando você acredita naquilo que Deus te deu, essa área frágil, fraca da sua vida, que você tem vergonha, que trava você, ela recebe uma graça de Deus. Você começa a viver e a crescer e a glorificar a Deus e ao Senhor e a fazer a vontade de Deus e a viver a bênção de Deus, apesar da debilidade, apesar da limitação, apesar da fraqueza, tem uma graça na tua vida. Tem um poder que abunda na tua vida. Eu serei com a tua boca, eu serei com a tua fraqueza, eu serei com a tua debilidade, eu serei com o teu ponto fraco se você se entregar a mim. É o que Deus diz para você. Eu serei com o teu ponto fraco, eu serei com a tua fraqueza. Não tinha mais para onde ele correr. Mesmo assim ele olha para o Senhor e fala, Senhor, sabe de uma? Manda outro. Aí o texto fala que Deus começou a ficar irado, perder a paciência. E essa ira de Deus, sabe o que significa isso? E aí esse ponto mereceu uma pregação à parte. O que Deus respondeu para ele, como Arão vem. Deus fala que ele vai ser como um Deus para Arão, mas isso vai ser mais uma pregação à parte. Mas quando Deus se ira, insiste com ele, dá um jeito para ele ir, eu falo assim, cara, você não está entendendo. Eu quero você. E é tão poderoso quando essa revelação chega no seu coração. Quando você entende que Deus quer você. Que Deus escolheu você. Que Deus não errou ao te chamar para Ele. Deus não errou ao te salvar.
Deus não te errou ao fazer arder no teu coração o desejo de glorificar o nome dEle, de fazer a vontade dEle, de exaltar o nome de Jesus, de fazer. Deus não errou ao te chamar para viver a boa vontade dEle. Deus quer você e Ele não vai abrir mão disso. Você pode atrasar o plano de Deus, você pode fugir do plano de Deus, você pode correr, você pode, irritar o próprio Deus com a sua incredulidade, com a sua demora, mas Deus diz: eu vou esperar aqui até você querer, porque eu quero você. Então, em vez de ficar resistindo, pegue esse conselho para você. Isso eu vivi muito. Em vez de ficar resistindo ao que Deus te faz na sua vida, se entrega logo. Porque Ele não vai desistir, Ele quer você. Toque em alguém e diga: irmão, Deus quer você, meu irmão. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Deus quer você. E Ele não vai parar de te chamar, Ele não vai parar de te convidar, Ele não vai parar de te explicar, Ele quer você. Agora, lembra que na semana passada a gente pregou sobre oração? Quem lembra? Pastor, esse levantar de Moisés estava no plano de Deus? Estava. Mas é interessante que Deus só age quando o povo começa a clamar. E Deus diz a Moisés: eu vim por causa do clamor do povo de Israel, eu ouvi o seu clamor. Peraí, mas estava no plano dele? Desde Abraão ele disse que o povo sofreria por 400 anos, depois ele libertaria? Estava, mas mesmo assim, de alguma forma, a oração do povo é importante para o plano se concretizar. Ele é soberano, mas ele usa a sua oração. Se eu fosse você, eu começava a orar, eu começava a clamar. Quem sabe é isso que falta para um mover tremendo começar a acontecer na sua vida. E está lá Moisés, diante de uma sarça que não se consome, sendo reformado por Deus. Aquele homem agora de 80 anos, pense num homem hoje de 50 e poucos anos, mais desanimado, quebrado, sendo reformado por Deus diante de um arbusto feio, mas que agora é glorioso. E ele vai se empoderando no Senhor para a maior missão do Antigo Testamento. Ele vai sair dali com um poder jamais visto, com uma força jamais vista, porque ele é um homem capacitado, mas também é um homem humilde, e agora é um homem crente. Aleluia. Capacitação, humildade, fé. Ele é amigo de Deus agora. Ele tem intimidade, ele conhece o Senhor. E hoje o Deus que te trouxe aqui, quem sabe eu sou para você hoje aqui como uma sarçazinha, não tenho nada, mas quem sabe Deus está falando através de mim ao teu coração e dizendo a você: o que está na tua mão? Você é a pessoa que vai andar comigo. Levanta o que eu te dei, se move no que eu te dei, acredita no que eu te dei. Não tem outro, você foi escolhido para esse tempo e para esse propósito. Eu não vou abrir mão de você. Eu posso colocar pessoas para te ajudar, como Deus colocou Arão para Moisés, que estava inseguro. Eu posso fazer algumas concessões, mas na verdade eu quero que você se mova. Eu quero que você experimente o que eu sempre preparei para você, e aquilo que na verdade no seu coração você já tinha um vislumbre desde da sua infância, da sua juventude. Deus quer resgatar em você uma essência que está talvez enterrada dentro de você. Aleluia. Só que trazê-la para fora agora, debaixo da graça, de uma sabedoria, de uma humildade. Você entende o que Deus está falando com você nessa manhã? Comece a orar e falar: Senhor, eis-me aqui, porque essa foi a resposta primaz de Moisés. Eis-me aqui, Senhor. Comece a colocar o seu coração disposto na presença dEle. Quando a gente vai cantar a música, a bendita música,
Se coloque diante dele, a gente vai orar juntos aqui hoje. Mas vai se colocando, vai dizendo: Senhor, eu estou aqui. E eu quero me enxergar no Senhor. Eu quero me enxergar em Cristo. Eu quero entender de uma vez por todas para que eu fui criado, porque no fundo eu tenho uma suspeita, mas confirma em meu coração, Senhor. Senhor, eu quero entender os recursos que estão em minhas mãos. Não, a vida vai ser agora, depois do chamado. Agora que começa a melhor parte. Mas a sarça é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aquele dia valeu mais do que 1000 para Moisés. Foi o dia em que tudo se transformou por uma experiência com Deus. Eu poderia estar Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. tentei me esconder, Com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vou te falar uma coisa. Talvez você não saiba quem você é ainda. Talvez você não saiba para que Deus te chamou para Ele. Por que você está aqui no Dia das Mães, domingo de manhã? Um dia meio chuvoso, meio nublado. Para que você está aqui? Talvez você não entenda ainda quem você é. Qual é o negócio da sua vida? Eu lembro de uma coisa interessante. Steve Jobs estava começando a Apple. Era uma promessa ainda a empresa. Estava crescendo já, mas ainda não era a potência que é hoje. Era mais promessa do que realidade. E ele convida o CEO da Pepsi para trabalhar com ele. E o cara fala: por que eu vou deixar meu alto cargo na Pepsi, que é uma empresa consolidadíssima, para trabalhar com você na Apple? Jobs disse a ele: você quer continuar fazendo água com açúcar? Ou você quer mudar o mundo? Esse foi o argumento que convenceu o cara. Talvez você não entenda que mais do que Steve Jobs, muito mais, você foi chamado para o negócio de mudar o mundo. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui. Você foi chamado para fazer uma diferença incrível no mundo, para ser uma luz para o mundo, um sal para a terra. Você não foi chamado para ser um consumidor de Netflix. Você não foi chamado para ser um visualizador de stories em Instagram, nada contra. Mas você foi chamado para transformar o mundo, e já tem uma vara nas tuas mãos. Levanta ela. Deus diz: você sabe qual é a sua identidade? Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. E sabe quem eu sou? Eu sou tudo o que você precisar.
Você precisa hoje ter um encontro com esse Deus que queima em sarça, porque você é uma sarçazinha, eu sei, eu sou uma sarçazinha. Você não vai ser consumido, você vai ser potencializado nessa presença. Se levante hoje. Quem sou eu para libertar o povo de Israel? Quem sou eu para mudar o mundo? A resposta é você, a pessoa que anda comigo, e eu sou o que eu sou. E o que você precisa para começar já está na sua mão, já está na sua vida. Ah, mas não vão crer. Aí é comigo, o resultado é comigo. Você só age pela fé, só caminha pela fé, só levanta o que eu te dei, só valoriza o que eu te dei, pronto. Ah, mas eu tenho essa fraqueza. Ah, eu não consigo. Tem uma fraqueza que me envergonha. Eu serei com a tua fraqueza. Aleluia. Eu vou atuar, aleluia, na tua fraqueza. Nesse lugar que você é fraco, eu vou me revelar forte. Eu não vou te fazer forte na sua fraqueza, eu vou ser forte na sua fraqueza. Para que todos saibam que o fraco manifestou força, que não é dele, é a força do Senhor. Pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Coração queimou até que descobriu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória. Eu não gosto muito de ficar pedindo para você fazer ginástica, não. Fica à vontade, mas se você quiser, sentir no coração, levante a mão para o céu um pouquinho, assim como quem recebe do Senhor. Eu quero fazer uma oração por você especial nessa manhã. Você não pode continuar tendo essa vida de mesmice, essa vida tão, sabe, não, Deus te encheu do Espírito Santo para você ser uma sarça que queima nesse tempo, alguém que revela a glória de Deus. E vão dizer, como isso acontece? É uma sarçazinha. Não é a sarça, é a glória do Todo-Poderoso. Como acontece? Ele é fraco, ele é gago. Como é que ele prega? É a graça de Deus na boca dele. Como é que ele faz? Como é que ela faz? Sou eu. Chega o seu tempo de estar ali longe do teu chamado. Está acabando. Chega. É hora de se levantar enquanto há tempo, enquanto há vida, e manifestar o que Deus deu para a tua vida. Meu Pai, aqui está um povo, Senhor, de mãos erguidas, que diz: eu estou disponível para o Senhor. Eu te peço, Pai, faz arder em cada coração um chamado, um propósito, uma revelação poderosa de identidade, de virtude, de dom, de talento. Meu Deus, assim como o Senhor levantou Moisés para transformar para sempre a história, nos levanta, meu Pai, em nossa realidade, em nosso contexto, em nossa família, em nossa cidade, em nosso trabalho, em nossa faculdade. Nos levanta como uma sarça, Senhor, que arde e que anuncia libertação, e que anuncia salvação, e que anuncia transformação. Levanta libertadores, Senhor, para os cativos. Levanta, Senhor, gente que vai libertar, Senhor, a família, os amigos, que vai levar esperança, luz, graça, vida, salvação, transformação, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, derrama agora, meu Pai. Derrama sobre todo aquele que crê, que se rende, que diz: Senhor, estou aqui. Eu quero, meu Pai. Eu quero, eu poderia. Como essa música, pode baixar sua mão se você quiser. Olha como a música, olha o que a música diz. Eu poderia estar em qualquer lugar, mas eu sou atraído. Algo me chama. O texto fala que Deus só falou com Moisés quando ele se virou para ver.
Quando ele foi atraído, deixa a presença te atrair para ele. Não se esconda. Para encerrar, cante bem bonito. É o quê? E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória vale mais que mil. Olha, eu vejo pela fé muitas sarças pegando fogo. Gente que Deus vai incendiar e vai confunir. Aleluia, vai confundir. Ninguém vai entender nada. Vocês vão ficar, o que é isso que está acontecendo com essa pessoa? O que aconteceu? É a presença de Deus que está transformando tudo, trazendo um novo tempo para a sua vida. Você crê nisso, meu amor? Aleluia. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua. Quem quiser vir aqui na frente, venha essa oração rapidinho, venha. Quem quiser, venha. Atraídos pela tua presença, não me... Quem está queimando, venha. Quem está queimando, aleluia. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença, atraídos pela tua presença, não me vejo sem. Pegou fogo e não se consumiu, E a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia na tua glória, um dia na tua glória vale mais que E você pensa às vezes que não tem nada, que essa varinha de pastor na sua mão não vale nada, que ninguém valoriza. Aí vem o Senhor e fala: que é isso aí na tua mão? É com isso que eu vou transformar o mundo. Já tem algo na sua vida que vai transformar o mundo. Não se envergonhe do que Deus te deu. Não se envergonhe. Não se envergonhe. Essa palavra é tanto para mim que você não tem ideia. Antes de falar com você, eu chorei tanto na segunda. Eu falei: meu filho, não se envergonhe do que eu te dei. Não se envergonhe. Levanta o que eu te dei. Não importa o resultado. O resultado é comigo. Só levanta o que eu te dei. Aleluia. Só levanta o que eu te dei. Oh, aleluia. Só levanta o que eu te dei. Usa o que eu te dei. Usa o que eu te dei. O Senhor te fala hoje: usa o que eu te dei. Usa, aleluia. Usa o que eu te dei. 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 não se apaga e não se Aleluia. apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. E essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Aleluia. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga não. Aleluia. O
O resultado pertence a Ele, a você cabe ir. Cabe ir, vai, Moisés. Quem vai libertar sou eu, quem vai transformar sou eu, mas vai. Ah, mas eu sou fraco, eu tenho uma fraqueza. Eu serei com a tua fraqueza. É nela que eu vou revelar a minha glória. Sabe o que eu acho engraçado? Que Deus tapeou Moisés. Falou assim, tá bom, não sei falar. Tá bom. Arão não fala bem? Arão vai falar por você. Na hora H, que Arão que nada. Na hora H, Deus tomou a boca velha de Moisés, fraca. E olha Moisés falando. Olha o Diogo aqui, gago, falando para você, porque Deus vai ser com a sua fraqueza. Ele não vai curar a sua fraqueza, Ele vai manifestar graça na sua fraqueza. Para que todos vejam que o fraco consegue para a glória de Deus. Uma graça você vai abundar na tua fraqueza. Você crê nisso? Eu creio, se você entender essa palavra hoje, nós vamos viver um tempo tão poderoso nessa igreja, porque todos vão se levantar nos seus dons, nos seus talentos, nos seus... Vai faltar vaga para trás, não, mas vai faltar não. A gente vai criar ministérios, ações, vai ser um mover tão tremendo de Deus. Você acredita nisso, meu amado? Você que nunca ganhou uma alma, vai ganhar um monte de alma para Jesus. Você vai discipular pessoas, você vai pregar o evangelho, você vai ensinar, você vai orar por cura, você vai orar por transporte, você vai ser uma ferramenta de Deus na terra. Você acredita nisso? Onde você está? Por quê? Porque você é uma sarçazinha que queima, mas não é destruída. Pelo contrário, você manifesta a glória de Deus. Pai, aqui está, Senhor. É a última oração que eu faço, Senhor. Pai, tem gente que está ardendo aqui por dentro, Pai. Está ardendo, Senhor, igual aquela sarça, atraídos pela tua presença, feito Moisés, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, hoje confirma a identidade deles, a mais importante identidade, que é filho em Jesus o Cristo, que morreu na cruz por nós, que pagou um alto preço para que nós sejamos filhos amados. São homens e mulheres de Deus que andam com Deus e caminham com Deus, que caminham com Deus, que caminham com o Senhor, meu Pai. Dá a ferramenta, dá o poder, dá a graça, dá a unção, dá a virtude, meu Pai, em nome de Jesus. Sabe aquela coisa que eu sentia no coração quando você era jovem? Um chamado profundo. Você não sabia se era ou se não era, mas sentia que tinha uma vocação, que tinha um dom, uma paixão. O Senhor quem colocou isso em você e separou para o tempo certo. Começa a falar para você hoje, chegou a hora. Vamos desenterrar isso e vamos manifestar a minha glória na terra em nome de Jesus. Pai, enche, Senhor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, com o teu espírito, com a tua capacitação, com a tua ousadia, com a tua força, meu Pai, o teu povo. Eu vou encerrar, mas eu queria ficar orando mais aqui, mas eu vou encerrar por causa do horário do Dia das Mães hoje. Mas não deixe o culto acabar aqui não, leve o culto com você, amém? Não deixe a sarça apagar não. Seja atraído pela presença dele. Você pode estar em muitos lugares, mas escolha, faça essa escolha na sua vida hoje, em nome de Jesus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Aleluia! Então vem me Aleluia! incendiar.
Pare de falar que está velho demais, que passou o tempo. Não passou nada. Deus está esperando a hora certa. Você vai se levantar, aleluia, você vai se levantar hoje. Pare de falar que está velho, que está ocupado demais. Deus só chama quem está ocupado. Deus nunca chamou na Bíblia alguém desocupado. Ele chama ocupados para se ocuparem com algo maior ainda. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Ele está transformando vidas aqui hoje. Deixa eu dar a bênção. Deixa eu dar a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor, a comunhão, aleluia, 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 oh, aleluia, comunhão do Santo Espírito de Deus, e que esse fogo que queima e que torna a nossa vida extraordinária, porque você nasceu de novo para ser extraordinário, ele te acompanhe, ele queime em seu coração. Sabe qual é o meu desejo? É que a chama arda em seu coração a semana toda, que ela não te dê um minuto de tranquilidade. Você vai ficar incomodado a semana. Meu Deus, eu tenho que viver o projeto de Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que mover, até você ouvir o chamado de Deus. Que essa chama arda, queime no teu coração a semana toda, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, cheia da graça, cheia da paz, cheia de vida, em nome de Jesus.